Bem-vindos ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter a sua companhia. Depois de tantos problemas em 2020 e 2021, eu imagino que você concorde comigo que tudo que a gente precisa é de um 2022 mais tranquilo, sem fortes emoções. O problema é que se as previsões do famoso Nostradamus estiver corretas, a humanidade passará ainda por mais desespero e sofrimento. Quando o assunto envolve antecipar o futuro, o médico, astrólogo e profeta francês tem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração. De acordo com interpretações feitas ao longo dos séculos, Nostradamus teria previsto o grande incêndio de Londres, a Revolução Francesa, a Segunda Guerra Mundial e até mesmo o desenvolvimento da bomba atômica. Só que não foi sempre que o profeta acertou. Por exemplo, para 2021, ele supostamente teria previsto o início de um apocalipse zumbi, o impacto de um asteroide na Terra, a instalação de chips nos cérebros dos soldados e um forte terremoto nos Estados Unidos. Por sorte, nenhum cenário apocalíptico aconteceu, mas talvez o mesmo não possa ser dito para 2022. Todas essas previsões foram feitas por Nostradamus no século XVI, e acabaram reunidas no livro Centúrias. Trata-se de uma coletânea com 10 conjuntos de versos com 100 quadras cada, e cada quadra é uma estrofe com 4 versos. Ainda há muitas profecias a serem estudadas. O que mais dificulta nas interpretações é a falta de uma ordem cronológica e o fato de que tudo foi escrito em várias línguas combinadas, como grego, latim e francês. Ainda assim, por mais que essas previsões falem sobre séculos, as pessoas continuam buscando entender o que o profeta quis dizer. E para o ano que está começando, infelizmente não há boas notícias. Entre todas as áreas que as previsões abrangem, até mesmo o cenário econômico mundial não fica de fora. As interpretações do que foi escrito em Centúrias indicam que a economia do século XXI passará por uma série de problemas, principalmente em 2022. A previsão é de que a inflação crescerá como nunca e que o dólar entrará em uma crise tão feia que afetará todo o mundo. Nas palavras de Nostradamus, as cópias de ouro e prata infladas que após o roubo foram jogadas no lago, ao descobrir que tudo se esgota e se esgota com dívida. Todos os scripts e títulos serão eliminados. A lei do dólar, Nostradamus deixa bem evidente que até mesmo o ouro e a prata serão afetados de alguma forma. Inclusive, há quem interprete que até mesmo os bitcoins estarão envolvidos, já que eles têm se popularizado nos últimos anos. Outra previsão que o profeta teria feito diz respeito à morte de uma figura política muito importante ao redor do mundo. É complicado saber quem Nostradamus poderia se referir. Afinal, são previsões de quase 500 anos. Mas alguns estudiosos acreditam que o profeta estava se referindo a Vladimir Putin, o presidente da Rússia. Depois de sobreviver a algumas tentativas de assassinato, parece que a hora de Putin irá chegar de uma forma totalmente inesperada. A previsão é de que o presidente russo perca a vida ao ser atingido por um raio enquanto navega pelo mar. Muito específico, não é? Bom, escute só a afirmação de Nostradamus. O grande homem será atingido durante o dia por um raio, uma má ação predita pelo portador de uma petição. Segundo a previsão, outra cai à noite. Conflito em Reims, Londres e uma peste na Toscana. Como deu para ver por esse final, parece que a região italiana da Toscana também passará por alguns problemas relacionados à peste, o que poderia significar o surto de alguma doença. Em contrapartida, além de Putin, existe uma interpretação de que a figura política que encontrará a morte não será o presidente russo, mas sim Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte. Na 14ª quadra de Centúrias, acredita-se que a passagem revela justamente
o destino do ditador. A morte repentina da pessoa de importância terá mudado e colocado outro no reinado. A interpretação de astrólogos é que Kim Jong-un sofrerá uma morte inesperada durante um acidente repentino e que o comando do país cairá sobre os ombros de alguém da família do ditador. Existe uma outra interpretação que sugere a morte da Rainha Elizabeth II da Inglaterra e o trono, então, passaria para o príncipe Charles, que abdicaria em favor do seu filho William. Bom, fora a política e a economia, Nostradamus também deixou avisos sobre problemas climáticos que o mundo sofrerá em 2022. E nesse caso, é bom que você saiba que não foram poucos, né? Em meio ao aquecimento global, elevação do nível do mar, secas e outras alterações que o planeta tem enfrentado, o profeta adiantou que várias regiões da Terra serão palcos de furacões. Na verdade, não apenas isso. As quadras de Nostradamus ainda indicam que a humanidade terá que enfrentar mais secas e inundações, o que vai resultar em um grande impacto na vida de todas as pessoas. Uma das interpretações diz que a França será uma das mais afetadas, sobretudo por conta de um grande furacão. O profeta deixa muito evidente que a situação não será muito boa no país ao citar várias regiões francesas. Abre aspas. As cidades de Tours, Orléans, Blois, Angers, Reims e Nantes estão preocupadas com uma mudança repentina. As tendas serão armadas por pessoas de línguas estrangeiras, rios, dardos em Rhin, tremendo de terra e mar. Os problemas climáticos crescerão em um nível tão alarmante que várias regiões do planeta terão um problema em comum: a fome. Nostradamus diz ainda que os conflitos armados pelo mundo também serão responsáveis pela falta de alimentos. Assim, o cenário estará pronto para dois resultados. O primeiro envolve uma imigração em massa. As guerras e a fome serão motivos para muitos movimentos populacionais, principalmente pela Europa. O profeta deu a entender que 7 vezes mais imigrantes aparecerão em praias europeias. E os que não perderem a vida no processo acabarão presos. De sangue e fome, a maior calamidade. 7 vezes prepara a praia marinha. Fome, lugar, tomado, cativeiro. Enquanto isso, o segundo resultado possível dos conflitos armados, ao lado dos problemas do meio ambiente, será uma guerra climática. Nesse caso, Nostradamus teria previsto que a falta de recursos de determinado país o faria atacar uma nação vizinha em busca de provisões. Sob o clima oposto da Babilônia, grande será sem derramamento. Como se todos esses problemas não fossem péssimos o suficiente, Nostradamus não deu boas notícias para o Japão. De acordo com o profeta, um grande terremoto vai atingir o país em 2022, causando trágicos danos materiais e perdas de vidas. Por ficar em uma região de convergência de muitas placas tectônicas, existe uma certa constância de terremotos no país. Para você ter uma ideia, estima-se que as terras japonesas enfrentam mais de 1.500 abalos sísmicos por ano. Nem todos são de grande intensidade. Então, muitos nem são contabilizados oficialmente. Só que alguns causam sérios danos e parece que está prestes a chegar o pior de todos. Ainda que seja um cenário muito trágico, sem precedentes na história humana, existe uma outra previsão de Nostradamus que pode explicar um pouco do que vai causar essas catástrofes. O profeta defende que uma grande chuva de asteroides cairá na Terra, muito perto de Auch, Lectoure e Mirande. Um grande incêndio cairá do céu por 3 noites. O motivo parecerá chocante e fantástico. Logo depois, haverá um terremoto. Podemos supor que um dos asteroides será grande o suficiente para causar um abalo sísmico como nunca antes visto. Além disso, um dos resultados envolveria o continente africano, que sofrerá muito com os tsunamis causados pela chuva de asteroides. Só nos resta torcer para que os planos da NASA
para desviar corpos celestes perigosos funcionem. Até agora, Nostradamus teria previsto uma crise econômica, a morte de uma figura política importante, o surgimento de guerras, as catástrofes naturais e o aumento dos problemas climáticos. São cenários alarmantes que podem transformar o mundo em um verdadeiro filme pós-apocalíptico. Sinto dizer que ainda não acabou. Nostradamus previu que a evolução da inteligência artificial pode sair do controle. Essa é uma pauta abordada por muitos cientistas nos últimos anos. E até mesmo o famoso físico Stephen Hawking demonstrou medo quando estava vivo. Em 2014, durante um bate-papo na BBC, ele foi direto ao ponto, dizendo que o desenvolvimento da inteligência artificial poderia representar o fim da humanidade. Já em outra ocasião, o cientista falou que um cenário nada agradável para os humanos pode se tornar realidade daqui a 100 anos. E cá entre nós, a previsão dele é melhor que a de Nostradamus. O profeta esperava que as máquinas tomassem o controle dos humanos por nos considerar inferiores em pleno 2022. Se levarmos em consideração os cenários da ficção, uma revolução das máquinas pode levar à extinção da humanidade. Só que talvez não haja tempo para isso acontecer. A previsão mais assustadora de Nostradamus é a de que uma bomba nuclear vai explodir nesse novo ano. Ao contrário das outras que foram usadas em ataques e testes, essa será tão potente que vai causar mudanças climáticas por toda a Terra. Por 40 anos, o arco-íris não aparecerá. Por 40 anos, será visto todos os dias. A terra árida ficará mais seca e grandes inundações serão vistas. Preocupante, não é? Se tudo o que Nostradamus previu realmente acontecer, então a vida no planeta deixará de ser como a conhecemos. Vamos torcer para que nada disso se concretize e 2022 seja um ano muito melhor do que os últimos. Eu fico por aqui, um grande abraço e feliz ano novo para você. Tchau!